Bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estou aqui hoje com o Marcelo Ribeiro para ele contar sobre a sua trajetória no mormonismo, ou mais especificamente na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele que ficou lá por 24 anos, chegou a ser bispo, presidente de estaca, está aqui hoje para a gente entender um pouco sobre as controvérsias dessa religião. Será que Joseph Smith viu Jesus de fato, recebeu lá as revelações de um anjo através de placas de ouro? Existiria um preconceito racial, homofobia, poligamia entre os mormons? Eles cobram dízimo para poder garantir um espaço no céu dos fiéis? E no final das contas, essa instituição é ou não é uma seita? É mais ou menos por aí que a gente vai conversar, mas antes de iniciarmos esse papo, quero agradecer a todo mundo, muita gente aqui já se avolumando, Marcelo, para assistir a gente ao vivo. Quero agradecer aos membros do canal, especialmente, o Evandro, a Ângela, seu xará Marcelo, aos moderadores que já estão por aí, como o Ariel, acho que a Thaís já deu uma aparecida por aqui também, muita turma chegando para acompanhar essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Se você não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever, deixa o joinha aí para você continuar acompanhando esses testemunhos céticos, para a gente aprender um pouquinho mais sobre essas religiões que estão por aí, às vezes trazendo alguns tormentos para a cabeça das pessoas. Não é que religião seja de todo ruim, mas tem muitos mecanismos que são, sim, meio tóxicos ali dentro, e a gente tem que ficar de olhos abertos quanto a isso aí. Quero convidar a todos também para se tornarem membros do Instituto Ponto Azul, que eu fundei recentemente, que é uma escola para o desenvolvimento do pensamento crítico, para você que quer conhecer um pouquinho mais de ciência. A gente está oferecendo 4 cursos e 4 clubes do livro agora em 2023. Deixei o link aí embaixo para você conhecer melhor a proposta e se inscrever. Inclusive, está tendo um agora sobre psicologia da religião. Muito bacana para a gente entender por que muitas pessoas têm essa fé tão forte em Deus e outras se tornam ateias, se isso tem algum impacto ou não na saúde mental, dentre outros temas muito legais que alguns professores estão ministrando esses conteúdos por lá, além de mim, é claro. É isso aí, Marcelo, agradeço por ter aceitado bater esse papo aqui comigo. Sei que tem um canal aqui no YouTube também, que é o Mormonismo Sem Censura. Eu deixei o arroba do canal do Marcelo aqui embaixo para vocês conhecerem, para vocês se aprofundarem nesses temas legais que a gente vai conversar aqui hoje. Então, muito obrigado, estou super animado para conversar com você, Marcelo. Obrigado você, professor. É uma honra estar aqui. A minha esposa é grande fã aí do canal já faz tempo. E eu sou um converso mais recente aí do canal, né? Tenho assistido também há algum tempo. Legal, é a Sandra, não é o nome dela? Exato. Abração para a Sandra, então. Vamos começar, assim, um pouquinho da sua história, brevemente mesmo, só para o pessoal já se situar, começar a se familiarizar. Como é que você conheceu o mormonismo? Com certeza. Olha, foi em 1994. Né? Minha família é toda de Fortaleza, mas meus pais se casaram, foram morar em Santos. E eu nasci lá, em Santos, né, em São Paulo. Morei lá até os 18 anos. E aí meus pais decidiram mudar de volta. Só que eu não gostei muito da ideia, né? Tava com namorada, cheio de amigos e tudo. Aí foi meio que me desenraigou da minha terra mesmo, né? Que eu considerava. E aí o que aconteceu? Cheguei lá em Fortaleza, chateado, rebelde, passei um ano com raiva, fazendo nada. E a família, assim, meio uns problemas, né? Eu poderia dizer que eu estava numa família bem desestruturada na época, né? Meus pais tendo problemas lá no casamento deles e tudo. E aí o que aconteceu? Um ano depois que a gente chegou em Fortaleza, eu comecei a ver os missionários da igreja no ônibus, né? Eu ia para o centro da cidade, não sei o quê, os dois gringozinhos de camisa branca, plaquetinha, gravatinha, né? Falando inglês, e eu pensando que era funcionário da embaixada americana, né? Aí depois que eu me tocando, funcionário da embaixada americana não vai andar de ônibus, né? Mas, enfim, depois de algum tempo, uma amiga entrou na igreja e começou a falar da igreja para a gente. Então, uma galera grande, assim, do bairro que a gente morava, começou a se batizar, um atrás do outro, um atrás do outro. Né? E aí eu fui naquele embalo também. Gostei da proposta, do que eles estavam apresentando. De início, eu não tive nada daquelas experiências espiritual que muita gente falava. Às vezes, numa palestra, um amigo meu lá chorando, porque sentiu o espírito muito forte, aquela coisa. Para mim foi algo muito mais, assim, bem mais devagar e mais racional, pouco a pouco, né? Gradualmente fui ali entendendo o que ele estava ensinando, qual era a proposta.
E a igreja, sim, me proporcionou uma estrutura que eu estava precisando na época, né? O motivo para eu entrar mesmo, eu diria que foi muito mais isso, né? Aquela coisa da estrutura, do apoio social que eu não estava tendo. E aí a conversão espiritual veio com o tempo depois, né? O que é muito comum. É Sim. muito comum em igrejas mais intensas, como o mormonismo, né? Uhum. Você entra muito por aquela coisa da aceitação, grupo social e alguma coisa que está faltando na sua vida, né? E você encontra lá. Sim. Uma coisa que é bem diferente nessa igreja, entre os mormons, é essa crença nessas revelações que teriam sido recebidas pelo Joseph Smith, acho que é assim a pronúncia, não sei se me corrija, tá? Ou Né? Joseph Smith, falar em português, em português aqui, né? E é muito curiosa a história dele, eu já recebi a Vani Moore aqui no canal e ela contou um pouquinho, e eu acho que vale muito a pena a gente conhecer porque muitos que estão assistindo aqui provavelmente não viram essa live de mais de 2 anos atrás. Conta um pouco, então, assim, dessa origem da igreja, do mormonismo, quem foi Joseph Smith, o que aconteceu ali de tão curioso, de tão extraordinário, para ver essa religião com vários tipos de rituais, de crenças e práticas diferentes. Você quer a versão que os missionários contam ou a versão correta? Você vai fazendo Umas um duas, pareado um assim, né? Ó, paralelo. contam assim, mas... Então, assim, deixa eu dar uma resumida na versão que os missionários contam, né? Que a maioria, acho que 99% dos membros que frequentam a igreja, essa é a versão que eles conhecem, né? E tem a versão que quem descobre acaba saindo da igreja, né? E é o que aconteceu comigo. Mas, enfim, então, a versão bonitinha, né? Então, Joseph Smith, um menino de 14 anos, em 1820, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, ele estava vivendo no meio de uma época assim de um reavivamento espiritual na região onde ele morava. Então, aquele conflito de várias religiões, né, metodistas, batistas, luteranos, sei lá quais igrejas estavam lá na época. E é aquela coisa, cada um dizendo, a nossa é a verdade, a nossa é a verdade. E conta, então, Joseph Smith que ele visitou algumas e sentiu aquele conflito, sentiu que ele ia na igreja atrás de amor e via só conflito, né? Usando um ao outro, que o outro estava mentindo, etc. e tal. Então ele decidiu estudar a Bíblia e leu lá em Tiago 1, versículo 5, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que não os lance em rosto e ser-lhes-á dada livremente, alguma coisa assim. Acho que talvez eu não citei 100%. Mas ele leu aquilo ali que ele poderia buscar em Deus a resposta, né? Então, o que aconteceu? Ele foi para um bosque perto da casa dele, com a intenção de perguntar, em oração, que igreja que ele deveria se unir. Então, no meio daquela experiência, Satanás tentou dominá-lo, travou a língua dele, e depois ele sentiu uma luz descendo sobre ele, né? que acaba... Exato. Eu tenho até trouxe também aqui uns auxílios visuais aqui. Trouxe Legal, legal. uma luz caiu sobre ele, né? E ele Aham. teria visto, então, Deus e Jesus Cristo nesse bosque, Uhum. e Deus e Jesus Cristo teria dito a ele que ele não deveria se unir a nenhuma igreja, que ele seria encarregado de trazer de volta a igreja de Jesus Cristo à Terra. Né? Inclusive, é um dos pontos diferenciais para quem é membro da igreja acredita, né? É que você tem basicamente, dentro do cristianismo, tem basicamente a igreja católica, né? Aí você tem os movimentos que reformaram a igreja católica, são todos protestantes, etc. Você tem o mormonismo, que não é uma reforma. Na verdade, o membro da igreja ele acredita que é uma restauração da igreja original, né? Não uma reforma de uma coisa que já foi sendo distorcida ao longo do tempo e agora a gente vai reformar e deixar bonitinho de novo, né? Então, esse é um dos grandes diferenciais para um membro da igreja. E aí, que mais que tem de curioso? Além desse encontro com Jesus, com o próprio Deus, que eu achava que eram a mesma pessoa, mas talvez para o mormonismo não seja exatamente assim, não sei. Ele Esse é um teria grande dos pontos recebido que o pessoal diz que o mormonismo não é cristão, né? Por causa por dessa, isso. Entendi. Olha que curioso. dessa versão. Ele também teria recebido uma revelação de um anjo, não é isso, Moroni? Exato. Então, depois desse encontro com Deus Jesus Cristo, relembrando, a gente está ainda na versão bonitinha, que a igreja conta, né? Depois a gente pode fazer um contraste.
com as descobertas que eu fui fazendo ao longo do tempo. Então, ele teria esse encontro com Deus. Jesus Cristo, depois de 3 anos, ele teve um encontro com um anjo chamado Moroni, né, que seria um dos últimos sobreviventes do povo de Israel que veio morar nas Américas, né, que vieram de barco, atravessaram lá de Israel até as Américas. Então, eles se dividiram em 2 grupos, né? Nefitas, que eram os bonzinhos, branquinhos, e os lamanitas, que eram os malvados negros, da pele escura, né? Não necessariamente negros. E amaldiçoados por Deus para ter uma pele escura e ser abominável para os branquinhos, né? Bonitinhos. Então, o último sobrevivente dos branquinhos foi o Moroni, e ele resumiu, aliás, Mormon, né, antes dele, o pai dele, Mormon, resumiu toda a história do povo dele em placas de ouro. Mais um outro auxílio visual. Legal, mostra aí para nós as placas. Seria mais ou menos assim, né? Uhum. Então, é um volume grosso assim, de placas metálicas. O debate se era de ouro, se era banhada a ouro, se era só dourado, enfim. Então, o anjo Moroni teria aparecido para Joseph Smith e entregou para ele essas placas para ele traduzir, né, de uma língua que não existe, não existiu, nem nunca ninguém ouviu falar, chamado egípcio reformado, né, e ele traduziu no livro de Mormon. As placas, uma parte delas era disponível para ele traduzir, uma outra maior parte estava selada e nunca foi traduzida. Na verdade, tem um movimento no Brasil hoje que alega ter recebido essa parte selada, que Joseph nunca traduziu, que agora um profeta aí no Brasil teria traduzido. Então, tem um movimento do mormonismo que está começando aí no Brasil, esse novo ramo, isso. né? E essas placas foram vistas, enfim, a gente já pode fazer o contraponto, que é a história Sim. que... Então, pronto, Então, o que acontece, né? Os problemas dessa versão toda, até aqui, né? E daqui para frente vai ter mais problemas ainda. Então, o que acontece? Joseph Smith ele diz que ele teve essa visão de Deus e Jesus Cristo em 1820, certo? E aí, em 1824, ele teria recebido as placas do anjo. Em 1820, aliás, o anjo apareceu e mostrou para ele as placas, e durante 4 anos, ele só ia visitar o lugar onde as placas estavam enterradas e receber a orientação do anjo, mas ele não recebeu as placas. Só 4 anos depois, em 1827, que ele teria recebido as placas. E aí traduziu, passou 2 anos aí no processo de tradução e tudo, e aí surgiu o livro de Mormon, né? Mas aí o que acontece? Essa história toda que eu acabei de te contar, aí em 1830, ele estabeleceu a igreja formalmente, né? Cumpriu os requisitos legais, fundou uma igreja, né? Que, na verdade, o membro da igreja, se você falar fundou, ele vai se ofender. Ele restaurou a igreja que já existiu na época de Cristo. Ele não é o fundador, né? Ele é o restaurador. Mas, enfim, essa história toda que eu te contei, de Deus Jesus Cristo, do anjo, e tudo isso aí, ele não contou nunca para ninguém até vários anos depois, né? E aí, quando você vai estudando a história, os motivos, né, que seriam supostamente levado ele a vir com essa história, né, em geral, tem a ver com a reafirmação dele no poder, né? Porque existia ele na cabeça da igreja, mas tinha os outros líderes também. Existia uma certa disputa de poder. Quando não concordava com ele, a religião é assim, né? Você não concorda, você quer criar o seu ramo, né? Então, toda vida que esse tipo de coisa começava a acontecer, ele vinha com uma história nova, né? Ah, não, peraí, não foi só revelação, foi Deus que mandou eu fazer isso. Ah, peraí, mas eu também recebi a autoridade de Pedro, Tiago e João, que me visitaram e deram autoridade de sacerdócio. Você não tem isso, eu tenho. E aí ele ia jogando esse jogo, né, de aumentando as barreiras para que alguém tentasse tomar o poder dele, né? Então, o que aconteceu? A história toda que ele fala de 1820, que teria coincidido com um reavivamento espiritual que aconteceu na região dele, e que a família dele teria se unido a uma igreja, se não me engano, foi a presbiteriana, ou metodista, não me lembro agora. Se você for olhar na cronologia, nos registros históricos, essas datas não batem nada, né? Então, ele primeiro apareceu com a história do anjo Moroni e das placas, e ele né, traduziu o livro. Depois, muitos anos depois, é que surgiu a história de que Deus e Jesus Cristo tinham aparecido para ele.
E aí, na verdade, a primeira versão que ele escreveu de próprio punho, aliás, a única que é realmente de próprio punho, ele escreveu no diário dele, ele só viu um personagem, né? E aí, quando você vai atrás de ver as versões antigas do livro de Mórmon, tem algumas passagens que deixam claro, e os ensinamentos dele também, que ele era mais adepto da versão da Trinidade, né? De Jesus Cristo e Deus serem a mesma pessoa. Trindade, né? Trindade. De serem a mesma pessoa. E com o passar do tempo, ele foi mudando a visão dele, chegou lá à conclusão na cabeça dele que seriam dois, e aí ele voltou e mudou alguns trechos do livro de Mórmon sobre isso, e a visão passou, em vez de ter só um personagem, agora passou a ter dois, né? No começo, esse primeiro relato dele bate muito bem com os relatos do reavivamento espiritual na época. As pessoas tinham, como é que chama? Epifania, que chama em português? Tipo, insights, eureka, não? O que Não, quando seria você isso? tem essa experiência com o espírito e você nasce novamente, né, que o pessoal fala. Enfim, o Tá. termo que seja Tá. for, mas a experiência dele era exatamente igual a de todo mundo na época dele. Você foi lá num bosque, num lugar, você orou e sentiu o espírito, talvez viu um personagem, Deus, um anjo, foi perdoado dos seus pecados, e aí é o nascer de novo, né? Teve esse êxtase religioso, alguma coisa assim. Exatamente. Então, no começo, a história era só isso, Uhum. né? E aí, depois, ele foi escrevendo outra versão, e uma versão tinha um monte de anjo com trombeta, e a outra versão não tinha Satanás, a outra Ele tinha. mesmo se contradizendo ali, então, e fazendo os remendos no caminho. Exatamente. Como eu disse, né? Se você for fazendo o contraste com o que estava acontecendo na história da igreja na época, né, você vai perceber claramente que era ele reafirmando a autoridade dele e acrescentando mais outra camada que só ele tinha e que nem outra pessoa tinha, né? E aí se consolidando à frente na cabeça da igreja. E essa tradução que ele teria feito das placas de ouro que vieram pelo anjo Moroni é que deram origem ao livro de Mórmon. Exato. Ou não é isso? É isso? Exatamente. Outro testamento, né? de Jesus Cristo. Então tem outros ensinamentos de Jesus aqui, outras, sei lá, histórias, é isso? Exato. Tem eu ainda tenho aqui o primeiro que eu ganhei há 24 anos atrás. Olha só. Na verdade, agora já são o quê? 28 anos atrás. 28. Assinado pelos missionários aqui que deram para mim. Olha só. Eu sou meio sentimental com minhas coisas. Sei. Mas, enfim. Então, o que aconteceu? Ele recebeu as placas de ouro, né? E aí ele levou para casa, tá? E essas placas, elas ficavam... Eu não tenho, mas elas ficavam embrulhadas num saco de pano, né? E ninguém nunca podia ver. Que a história que ele contava era, se você olhar, é igual na história bíblica, né? Que o servo lá tocou na arca do concerto e morreu na hora, né? Você tocar, Deus vai lhe ferir e lhe matar na hora, instantaneamente. E ele devia ser alguém muito convincente, porque as placas ficavam, às vezes, em cima da mesa, assim, passava a noite lá e ninguém tocava, ninguém levantava aquele bendito pano com medo, né? E é assim, a história que a gente aprende desde há muitos anos, que era isso aqui, mais ou menos, a cena, né? Era ele sentado lá com as placas, olhando para elas. Na verdade, em algumas ilustrações, ele teria um óculos feito de pedras que também estavam lá junto, né? Ele achou as placas seriam os oráculos de tradução, né? O Urim Tumim chama. Marcelo, só um instantinho. Eu não sei se pode ser o seu AirPod com bateria um pouco baixa, ou talvez a conexão, mas às vezes falha um pouquinho o seu áudio. Não sei se a altura também, quando você fala um pouquinho mais baixo, assim, vai perdendo. Enfim, eu não sei o que é. Mas tem hora que começa a perder um pouquinho o volume. Tá, me avisa se acontecer de novo que eu desligo aqui o fone de ouvido. Mas eu estou usando um microfone separado. Ah, tá. Você está com o microfone separado, então, que é mais para ouvir mesmo. Perfeito. O pessoal está mandando uns superchats, gente. No final eu vou ler para o Marcelo responder, tá? Obrigado aí, Su. Obrigado, professor Zé Neto. A gente vai juntando superchats para ler lá no finalzinho, beleza? Só para não quebrar o nosso ritmo aqui. Marcelo, perdão, pode continuar. Tranquilo. Então, aí ele começou a tradução lá do livro, bonitinho assim, né? E
Só que aí depois, né, quando você vai descobrir, ao passar de muitos anos, né, várias pessoas saíram da igreja e foram descobrindo a verdadeira história, tentaram trazer isso à tona, né? Tem um casal muito conhecido aqui nos Estados Unidos, conhecido entre os ex-mormons, né? É a Sandra e o Gerald Tanner, né? Ela é viva ainda, ele já faleceu há alguns anos. Eles têm uma livraria, né? Que no começo a livraria era só assim, produzindo, fazendo fotocópia, né? Isso eu estou falando dos anos 60, isso, né? 60, 70, fazendo as fotocópias e grampeando, xerocando, né? Como a gente fala aí no Brasil, e vendendo, né? Ou distribuindo, sei lá, tentando divulgar, né? Então, eles, assim, eram odiados pela igreja, são ainda, né? Por muitos membros e tudo mais. Mas, enfim, eles trouxeram à tona uma história de que existia que Joseph Smith estava traduzindo o livro com uma pedra no chapéu, né? Que uma pedra, até fiz uma réplica, né? Mais ou menos uma pedra assim. Uhum. Que é o seguinte, Joseph Smith, ele era um caçador de tesouros, certo? Era uma família muito pobre. O pai dele era muito adepto de misticismo folclórico, né? Essa coisa de encantamentos, de, sei lá, magia negra, vamos dizer assim, né? Mais ou menos. E aí, Joseph Smith foi meio que entrando nessa história também. E uma coisa que era muito comum lá na época onde ele morava era a caça ao tesouro. Então, você tinha lá os videntes, que usavam pedras variadas, né? Pedras que pareciam, essas pedras mais bonitinhas, que parecem vidro, etc. E ele tinha uma assim, ele tinha mais de uma, né? Ele tinha uma que era assim. E ele dizia que ele pegava essa pedra e ele colocava numa cartola branca que ele tinha assim, né? E ele pegava essa pedra, colocava dentro, e ele enfiava a cara no chapéu, né? E dizia que ali ele tinha visões que diziam onde é que estavam enterrados os tesouros. Tesouros enterrados por piratas, tesouros enterrados por gente rica, que, né? Na época talvez o sistema bancário não era tão seguro, né? O pessoal enterrava os potes de ouro, de dinheiro, com moeda preciosa, sei lá. Enfim, e aí ele recebia dinheiro para isso, né? O pessoal juntava aqui um grupo, opa, vamos lá, vamos caçar isso aí. Então ele ia guiando o pessoal, chegava no lugar, só que ele sempre inventava uma coisa porque que o tesouro sumia, né? A história de que é um espírito protetor e o tesouro afundou mais, né, na terra, desapareceu. E ele cobrava por esses serviços, então, Claro. das pessoas, e aí então ele ganhava uma grana falando que conseguia achar esses tesouros, mas tesouro que é bom nada. Exato. Então, tem uma história de que uma vez ele procurando tesouro, e na visão dele, ele viu que tinha uma caixa, um caixote de madeira com tesouro dentro, e tinha uma pena branca em cima do tesouro, da caixa. Então, tá lá, o pessoal cavando, e não acha nada, né? E, de repente, encontraram a pena. Né? E ele, opa, tá vendo? A pena que eu vi. Né? Você tá rindo aí, você já entendeu o que foi que ele fez. Então, derrubou lá a penazinha, né? Opa, a pena tá aqui. O tesouro, o anjo levou. O espírito, né? O protetor levou. E faziam encantamentos. Tem uma história de que Ele armava algumas dessas, então, só para quem não pegou, é isso mesmo? Vê se eu interpretei certo também. Ele Sim, armava sim. essas, enfim, só para comprovar que ele tinha algum poder, para continuar tendo credibilidade, sempre inventava uma desculpa no final. Ele era um charlatão, então, para esse aspecto, pelo menos, da vida aí. Você que disse. Não sei. Não, eu concordo. Era assim, um charlatão. Uma pessoa que está dizendo que vê uma coisa que ele não vê. Né? Cobrando ali, né? Enfim, Cobrando, se essa versão for verdadeira, ele estava cobrando uma grana das pessoas e estava, no final das contas, enganando essas pessoas de propósito, né? Exato. Bom, se foi isso mesmo, ele... Charlatão, concordo com você. E aí, aconteceu? Tem uma história que ele conseguiu emprestado lá, acho que era uma cabra, né? Tinha que fazer um encantamento, e cortar o pescoço da cabra e desenhar um círculo no chão, e bota lá coisas ao redor para proteger, para o espírito não conseguir entrar dentro daquele círculo, eles estão escavando. Mas aí, no final da história, nunca aparecia nenhum tesouro, e ele dizia, foi o fulano de tal que teve um pensamento ruim, e aí o espírito conseguiu ter o poder e entrou no círculo. Ou talvez era para dar a volta para o lado direito e fez dar a volta para o lado esquerdo. Sempre tinha alguma história, né? Alguma desculpa. Por que o tesouro não foi encontrado? E é interessante, professor, que hoje, pela primeira vez eu pensando sobre isso, me veio à mente que isso se encontra ainda hoje na cerimônia do templo, né, da igreja, que mais para frente a gente vai falar, essa coisa de
tudo tem que estar 100% perfeito. Se tiver um probleminha, o Espírito de Deus não vai agir, né? Que era essa coisa da época dos encantamentos, lá do folclore, da caça aos tesouros, que está presente ainda hoje na igreja, né? Olha só. E no final das contas, esse histórico dele de caçador de tesouros meia boca, assim, meio controverso, isso você acha que reflete nessa história do Anjo Moroni, dessas placas de ouro? Ou seja, ele pode ter enganado todo mundo também quanto a isso aí. Fingiu que recebeu essas placas de ouro de um anjo, fingiu que traduziu aquilo ali, porque eu acho que na história tem até no livro de Mórmon, me corrija se eu estou errado, tá? Eu estou falando de memória, assim, de muito tempo que eu conversei com o Vânia sobre isso. Não sei se é o próprio Jesus que teria vindo às Américas, tem alguma coisa assim também? Exato. Então, o livro de Mórmon seria um relato do povo aqui das Américas, né? Jesus Cristo, depois que ele morreu e ressuscitou, ele teria vindo visitar os índios americanos, basicamente. Que, na verdade, o que acontece? Essa versão do livro de Mórmon que eu tenho aqui, eu ganhei em 1994, né? Ela diz uma coisa interessante aqui na introdução. Ela fala assim, fala que o livro foi escrito, né, para os povos que estavam aqui, etc, etc. E fala, milhares de anos depois, estavam todos extintos, o povo, os branquinhos, né, estavam extintos, só os de pele escura que sobreviveram, que eles viviam em guerra. E ele fala, todos extintos, exceto os lamanitas, que é esse povo da pele escura. Principais antepassados dos índios americanos. Essa palavra é importante, principais, né? Então, durante muitas décadas, a igreja ensinou que os índios americanos, da América do Sul, Central e do Norte, eram descendentes, a grande maioria deles, descendentes desse povo de Israel, que veio para cá, entraram num barco e atravessaram o oceano, chegaram aqui 600 anos antes de Cristo, né? Só o que aconteceu? Nessa língua que ele falava, esse tal de egípcio reformado, nunca foi encontrado nada sobre isso, nunca foi encontrado nenhum registro desse povo, nenhum artefato, né? Então, arqueologia, antropologia, nenhuma prova. E alguns anos atrás, com o desenvolvimento aí do genoma, etc. e tal, fizeram o mapeamento do DNA dos índios americanos, e adivinha quantos por cento tem de judeu? E aí? Zero. Só não é zero, mas é assim, Tá, quase entendi. lá. Entendi. Aí o que aconteceu? Entendi. Esse trecho da introdução do livro de Mórmon, que eu falei, os principais antepassados, a igreja se viu obrigada a mudar. Lembrar que o livro é inspirado, né? Joseph Smith disse que é o livro mais correto na face da Terra, e que é o livro pelo qual você pode se aproximar de Deus mais do que qualquer outro. Até a Bíblia, obviamente. Se qualquer outra, a Bíblia também está na história. Aí eles mudaram essa introdução para dizer o seguinte, que esses lamanitas estão entre os antepassados dos índios americanos. Note que a palavra principais foi retirada, né? E a igreja agora a história é que, não, mas é porque era um grupinho pequeno, né? Não era o grupo enorme, gigantesco que dominou as Américas inteiras, como a gente aprendeu antigamente. Mas era um grupinho pequeno e o genoma deles, o DNA se perdeu, se misturou tanto com os outros que se acabou. A história do livro de Mórmon nunca menciona nenhuma outra tribo indígena, só essas duas. Eles nunca encontraram com nenhuma outra tribo, de acordo com a história do livro. E nenhuma outra tribo dos registros reais da vida real, não da fantasia, né? Nenhum registro dos indígenas fala de lamanitas, nefitas, nada disso. Então, parece que é uma história cuja base é muito frágil e, na verdade, está sendo naturalmente contestada por outras evidências, incluindo da ciência, né? Como você falou aí, essas descobertas da genética e tudo, e talvez reflitam um pouquinho do caráter do Joseph Smith lá da sua época de caça-tesouro, né? De caçador de tesouros e tudo. Então tá, então já começa aí o negócio meio suspeito, né? Essa nova religião, Marcelo. E tem um tema que o pessoal fica meio assim horrorizado, e recentemente isso veio à tona de novo, no ano passado, à luz de um documentário que saiu na Netflix sobre a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo, sei lá, é uma vertente mórmon que tem aí nos Estados Unidos,
cujo profeta está até preso, acho que ele não foi solto ainda, não sei se ele vai ser um dia, por conta de um esquema aí de engravidamento, nem sei se existe esse termo, né? Mas, enfim, não vou usar aquela outra palavra, estupro, porque o YouTube não gosta, mas, enfim, meninas de 12, 13, 14 anos se casando com homens velhos que têm ali 3, 4, 5, no caso do profeta, mais de 50 esposas e por aí vai. E aí, então, veio à tona esse tema da poligamia de novo. Você pode mencionar um pouco disso? Porque lá no início do mormonismo rolou um pouco disso, né? Não sei se é só essa vertente hoje da igreja que tem ainda poligamia, enfim. Se você puder contar um pouquinho da história, porque eu sei que tem umas tretas aí também sobre a origem dessa noção de poligamia nessa igreja, né? Tem, com certeza, tem sim. Então, assim, né, até quando a gente fala assim, mormonismo, né, na minha cabeça está incorporando todo o movimento que se iniciou com Joseph Smith e o Livro de Mormon, né? Porque os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, até recentemente foram orientados pelo profeta, né, de tentar se livrar desse termo mormon, né? Os mormons, né, eles não gostam, não querem. Mesmo tendo feito uma campanha enorme, gasto milhões e milhões de dólares um tempo atrás, fazendo vários vídeos curtinhos, né, propaganda mesmo, né, passou na televisão aqui e tal. Aí era uma campanha chamada Eu Sou Mormon, sou um mormon. Era tipo assim, eu sou bombeiro e sou um mormon, né, e mostra como eu sou uma pessoa normal, né. Eu sou sei lá, policial e sou um mormon, né, e por aí vai. Depois fizeram um filme, né, Conheçam os Mormons, né, mas aí Deus mudou de ideia, mandou o profeta dizer para o povo que não pode mais falar mormon, né. Mas, enfim, existe essa que é a igreja principal, que a maioria das pessoas conhece, mas existem, Daniel, dezenas de ramificações que foram surgindo ao longo do tempo, né. Essa que você está falando especificamente é a FLDS, que chama, é a Igreja dos Santos dos Últimos Dias fundamentalista. Então, a proposta deles é o quê? Quando Joseph Smith morreu, ele não deixou nenhum plano de sucessão. Ele tinha dado uma bênção no filho dele para ser o sucessor, e como era nos tempos bíblicos, né, que morria o profeta, o filho do profeta era o próximo profeta. Então, existia um grupo dos membros da igreja que acreditava que esse era o processo que deveria ser seguido, afinal de contas, é uma restauração, né? Então, não dá para inventar coisa nova, é para fazer como era feito antes. E aí o que aconteceu? Houve uma divisão, e o apóstolo, que a igreja tem o profeta e 12 apóstolos, né? Na verdade são 15 apóstolos ao todo, que é outra coisa, né? Se restaura, mas faz diferente. Mas aí o apóstolo principal, que era Brigham Young, né, ele meio que foi aos poucos tomando o poder. A esposa principal de Joseph Smith, ele tinha mais de 30 e poucas, mas a primeira, a única que é realmente oficial, né, porque o casamento plural é ilegal nos Estados Unidos. Já era na época, ele não podia casar mesmo, né, oficialmente. Então, a esposa principal dele, que era Amy Smith, ela concordava que é o filho deles que deveria ser o próximo profeta, até porque ela não gostava nem um pouco de Brigham Young, né, e tinha a treta da poligamia toda. Se ela continuasse na igreja, 99,9% de chance ela ia ser a esposa de Brigham Young, né? E ela detestava ele, então não queria. Enfim, então o filho de Joseph Smith era para ser o próximo profeta. Emma Smith acreditava nisso e várias outras pessoas. E aí daí foram surgindo outras vertentes, e uma delas é a fundamentalista. Qual é a ideia? É que a partir de Brigham Young para frente, a igreja foi se pervertendo, foi se perdendo a legitimidade e a originalidade, né? Então, a ideia, a proposta é voltar ao que Joseph Smith ensinou originalmente. E uma das coisas era a poligamia. Então, essa fundamentalista teve alguns líderes ao longo do tempo, e esse que você está falando está preso é o Warren Jeffs, né? Então, o que aconteceu? Ele... exatamente, esse aí é o bonitinho. Então, ele Tá um casa com... pouco, tá embaçando um pouquinho, mas eu acho que deu para o pessoal entender. Até bom que não pega criança aí, que eu acho que o YouTube não gosta de imagem de crianças, né, também. Mas ele tinha essas dezenas de esposas aí, algumas até menores de idade, né, mais um crime Exato, aí, né? exato. E a história deles, assim, ele é super... domina mesmo as pessoas, né? Controla mesmo a vida deles, mesmo agora na prisão. Tem a história de que ele determinou que as crianças não podiam ter brinquedo, tinha que destruir todos os brinquedos.
acabou-se, né? Então, a poligamia, o que acontece? Se alguns homens estão casando com 10, 15, né, 20, sei lá, 50 mulheres, vai sobrar homem sozinho na história, né? Então, o que eles fazem? Eles expulsam os rapazes, né? Qualquer coisa, inventam uma desculpa. Não, você está pecando, não está cumprindo, etc. Expulsa, acabou-se. Tem que diminuir o excesso de homem, né? Então, o que acontece? Na época de Joseph Smith, então tudo isso começou com Joseph Smith, eles estão só tentando viver o que Joseph ensinou. Tá entendendo? A igreja principal, Entendi. que é a igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, foi mudando ao tempo e se adaptando à sociedade, né? Que é uma das coisas que a igreja faz de melhor, é se adaptar para sobreviver, né? Eu acho que Joseph Smith voltasse hoje aqui, ele olhasse para o que a igreja está ensinando, ele ia falar, não, isso não é a igreja que eu deixei, não. Então, o que aconteceu? Joseph Smith acreditava na poligamia como era nos tempos bíblicos, né? Agora, é interessante, Daniel, se você olhar no livro de Mórmon, deixa eu ver, até para olhar aqui, citar um negócio errado, no livro de Mórmon, quando ele estava escrevendo, tem um versículo específico condenando a poligamia de Abraão e de Davi, não, de Salomão, Davi e Salomão. Então, no livro de Mórmon fala o seguinte, ó, lá no livro chama Jacó, capítulo 2, versículo 24. Eis que Davi e Salomão realmente tiveram muitas esposas e concubinas, o que foi abominável diante de mim, diz o Senhor. Mais para frente ele dá uma exceçãozinha e ele fala, porque se eu, Deus, né, quiser suscitar posteridade para mim, diz o Senhor dos Exércitos, ordenarei isso ao meu povo, em outras circunstâncias meu povo dará ouvidos a estas coisas. Ou seja, é para ser monogamia, exceto se Deus mandasse. Mas Salomão e Davi pecaram porque eles tiveram muitas esposas. Mais para frente, Deus mudou de ideia, quer dizer, Joseph Smith mudou de ideia, né? E aí ele fala o seguinte, numa sessão, numa outra escritura, que tem um livro de Mórmon, tem uma escritura mais moderna, que chama Doutrina e Convênios, né? Que são as revelações, grande maioria, que foram sendo recebidas por Joseph Smith, depois uns 2 profetas adicionaram, mais o capítulo 2. Mas, enfim, lá nesse livro, em sessão 132, Joseph estava tentando convencer Emma que Emma Smith era contra a poligamia, né? Ela era a primeira esposa, principal. Por muito tempo ele fez escondido, depois ele tentou convencê-la que era uma coisa de Deus, e aí ele veio com essa revelação, Doutrina e Convênios 132, e lá no meio dessa história toda ela fala o seguinte, fala assim, em verdade, assim diz o Senhor, eu, o Senhor, justifiquei meus servos, Davi e Salomão, no que diz respeito ao princípio da doutrina de terem muitas esposas concubinas. Peraí. Lá no livro de Mórmon está dizendo que ele condenou, que foi abominável. Agora está dizendo que Deus foi que mandou e justificou. Né? Então, Emma pegou isso aí, rasgou, jogou no fogo, não quis nem saber, né? Então, ele foi casando com várias esposas. A grande maioria, Emma nem ficava sabendo. Era assim. A primeira delas chama Fanny Aldia. E ela veio morar com eles, com Joseph e Emma, com 16 anos de idade. Coisa que aconteceu até recentemente no Brasil, era comum, né? Ver a meninazinha no interior, vem morar na cidade, trabalha, ajuda, cuida das crianças, e vai para a escola e tem um sustento, e meio que fica adotada ali na família, né? Então, e Emma adorava essa menina. Ela ia para todo canto com ela, dizia que tratava como filha, né? E de uma hora para outra, no meio da noite, ela chutou a menina da casa. Expulsou e não queria nem, tinha que expulsar da cidade. Ela mandou a menina sumir da cidade. E aí o que aconteceu, né? Depois os relatos foram aparecendo que ela teria chegado em casa, né? E foi lá no celeiro e encontrou o Joseph Smith com essa menina lá no celeiro fazendo um negócio. Em nenhum lugar está escrito exatamente o que era, né? Esse negócio talvez foi ela viu eles fazendo uma cerimônia de casamento espiritual, ou se eles estavam tendo relações, não sei, ninguém sabe ao certo. Né? E existe boato que essa menina estava grávida, enfim. Sei que de amada por Emma, ela foi expulsa no meio da noite, do nada. E na verdade, existem relatos de que Joseph, uma coisa que Joseph fazia muito, Daniel,
em vez de abordar a menina diretamente, ele chegava para alguma figura de autoridade que a menina tinha, ou o pai, ou o irmão, ou um tio, e convencia essa pessoa de que era um mandamento de Deus, e pedia para essa pessoa conversar com a menina e convencer a menina de casar com ele. Então, essa Fanny Alger, ela tinha um tio que estava para casar com a menina. Joseph chegou para esse tio e falou assim: olha, não, Deus não quer que você case com essa mulher, não, quer, tem uma outra pessoa preparada. E alguém que ele já sabia que gostava desse cara, né? Ele falou: ó, você vai casar com a fulaninha ali, mas eu preciso de um favor primeiro. Você precisa convencer a Fanny de se casar comigo. Então, esse tio foi lá e convenceu a Fanny e aí recebeu o prêmio dele, que era a esposa que Joseph tinha prometido, né? E ele casou com ela escondido da Emma, né? E isso Caramba. se repetiu várias vezes, né? Tem o caso de duas irmãs que moravam com ele. O casal, a esposa morreu, né? E o homem ficou com uma depressão profunda e tal. E Joseph chegou para ele e falou o seguinte, irmão, Partridge, né? O nome dele. Irmão, faz o seguinte, você está muito deprimido, você está precisando assim, de novos ares. Você precisa sair daqui. Faz o seguinte, vai ser missionário lá longe, não me lembro se foi para a Inglaterra ou se foi só um outro estado dos Estados Unidos. Mandou o cara para longe. E não se preocupe que eu vou cuidar de seus filhos como se fossem meus. Aí o que aconteceu? Pouco tempo depois, ele chegou para as meninas, quando foram morar com ele, tinha 16 e 20. E aí, quando elas estavam com 18 e 22, ele já tinha 30 e tantos. Já tinha bem umas quase 20 esposas já. Ele chegou para elas individualmente e falou: olha, Deus mandou você casar comigo, etc e tal. E fazia toda uma pressão, né? Aquela coisa toda. E aí, assim, né? Agora você não pode dizer nem para seu pai, nem diga para sua irmã que está morando aqui também. Então, as duas se casaram com ele, tiveram a consumação do casamento, etc. Mas uma não sabia da outra. Para guardar segredo. Só depois é que eu não sei como, né? Uma ficou sabendo que a outra também já estava casada com ele. Né? É Cara, uma bagunça. é nojento ver isso também, as mulheres sendo tratadas como produtos, mercadoria, moeda de troca, e isso tudo é uma objetificação escancarada. E uma coisa que ficou na minha cabeça, essa história de legitimação divina da poligamia, isso tudo veio antes ou depois de Emma pegá-lo no pulo ali no celeiro? Foi algo que foi sendo construído por conta dessas tradições ou não tem muita evidência disso? Se foi por conveniência, digamos assim, isso que eu quis entender, sabe? Tal como Uhum. o lance do anjo Moroni, de ter se encontrado com Jesus e Deus para poder legitimar a posição dele como líder. Essas histórias, assim, foram aparecendo depois das traições ou não se sabe? Olha, assim, que eu me lembre, em termos, assim, dele escrever mesmo a revelação, né? Porque Joseph Smith era assim, chegava um assunto para ele, olha, tá precisando aqui decidir quem vai morar na casa ali do lado do templo. Aí ele, o Senhor dos Exércitos disse que é o fulano de tal. E aí escrevia, virou revelação. Tem várias revelações nesse livro, Doutrina e Convênios, que é isso. Assuntos quase que mundanos viravam, assim, uma revelação. A única que eu conheço, assim, que fala mesmo do casamento plural, da poligamia, é essa seção 132, que só foi aparecer muitos anos depois, se não me engano, em 1843, 42, alguma coisa assim, que foi a última tentativa dele de convencer a Emma de que era uma coisa legítima, né? E foi até um conselho do irmão dele, Hiram Smith, falou assim, olha, faz o seguinte, pede a Deus que lhe dê uma revelação, escreve, e eu vou levar para a Emma, eu vou conseguir convencê-la. Aqui convenceu nada, né? Ela jogou fora o negócio, tá ali. Ele foi esperto, pelo menos, de pedir para fazer uma cópia, que ele sabia o que a Emma ia fazer, né? Ele já conhecia a mulher que tinha, né? E aí o que aconteceu? É bem interessante uma coisa nessa revelação, que ela hoje é estudada muito pelos membros da igreja, porque ela fala toda... Uma coisa que é muito forte na tradição mormon, Daniel, é a família, a possibilidade da família ser eterna. Né? Para o membro da igreja, você casa e você se sela a sua família, não só a esposa, seus filhos também, e depois da ressurreição e tudo, vocês vão todos ser uma família, desde que todo mundo cumpra tudo bonitinho, pague o dízimo, etc. Né? E isso é uma ferramenta de controle, assim, formidável. Você vê certas abominações acontecendo que eu não acreditava, né? Que acontecem em Utah, principalmente, né? Quando existe a pressão social muito mais forte. Né?
No Brasil, a pessoa não quer mais ir para a igreja, sai, acabou-se, né? Aqui não dá. Eu conheço várias pessoas que não podem sair da igreja, senão ela perde o emprego, ela fica deserdada, não vai mais poder ir para a casa dos pais, ou não vai conseguir ver o casamento da filha, entendeu? O negócio é forte aqui. Então, o que acontece? Então, nessa seção 132, fala do casamento eterno. E aí, lá pelo meio, claro, ele bota aqui também o casamento plural. E aí tem uma condição interessante, né? Na igreja se chama até a lei de Sara, né? Porque Abraão teve que pedir a Sara para poder casar com Agar e a outra lá que eu não lembro agora. Então, existe essa provisão, né, na escritura de que o marido tem que pedir a permissão da mulher. Mas, se ela não aceitar, ele pode fazer a si mesmo e ela vai ser destruída por Deus. Então, essa era assim, foi a direta dele para Emma. Emma, você tem que aceitar isso aqui, não sou eu que estou falando, é Deus. Se você não aceitar, você vai ser destruída. Mas Emma não quis nem saber. O contrário não podia, né? A Emma rachar outro marido e tal. Não, não, tem que ser o homem com várias mulheres, né? Uma versão aí bem existe um boato, da coisa. Eu nunca fui atrás de validar isso, né? Mas existe o boato que ela chegou a propor isso para ele, né? Tá bom, se você pode, eu também quero ter mais de um, né? Uhum. E isso deu um rolo danado. Foi segundo o boato, né? A pessoa com quem ela propôs que ela iria ter essa relação se tornou um ferrenho opositor à igreja, que acabou sendo o estopim, né? O gatilho que começou a reação em cadeia que levou ao assassinato de Joseph Smith. E, no final das contas, chegou um momento em que isso ficou insustentável, exceto a FLDS, que é essa vertente fundamentalista, cujo líder está preso hoje. As demais ramificações mormons não têm mais a poligamia, ou eu estou errado? Bom, hoje, a ramificação principal, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não tem. Tá. O motivo para irem surgindo novos ramos, acho que, acredito que o principal motivo é a poligamia. É sempre alguém que acha que não, tem que voltar até a poligamia. E aí cria um raminho e vive clandestinamente, né? E inclusive em Utah, acho que descriminalizaram isso, não é mais crime. Descriminalizaram. Você não pode, não existe o casamento civil plural, né? Mas se você vive maritalmente com mais de uma, não é mais crime, né? Uhum. Longe então, também, assim, né? Pode falar. Não terminou com Joseph Smith, né? O sucessor dele, Brigham Young, pegou aquilo ali e exponencializou de uma forma enorme. Um percentual bem grande mesmo dos membros da igreja que vieram para Utah, porque quando Joseph Smith morreu, eles estavam no Missouri, em Nauvoo, acho que é Missouri. E aí depois eles migraram para o oeste e vieram para Utah. E Brigham Young foi quem liderou isso tudo, e ele foi o profeta da igreja por décadas, né? E aí ele, assim, levou para o próximo nível isso, né? Tem livros, né, com relatos dos diários das mulheres dele. Ele era bem cruel. Se ele se agradava da mulher, ele dava tudo para ela, mas também se ele não gostasse, mandava para um exílio quase, assim, para o meio do nada, sem auxílio financeiro, sem nada. Te vira aí com os meninos, né? Uhum. Eu ia fazer um comentário, Marcelo, longe também de estar aqui com uma visão moralista, conservadora, de, olha, gente, o relacionamento certo é homem com mulher, tudo que é diferente disso não pode. Não, longe disso, tá? Eu não estou insinuando nada disso. Inclusive, se 3 pessoas estão felizes ali, por mim, pode ter aí os trios, trisais, que chamam hoje em dia, ou qualquer outra coisa. Bom, o problema nem é exatamente esse. O problema é haver esse machismo, esse tratamento tão desumano que a gente assiste, inclusive, nessa versão fundamentalista de hoje em dia, com meninas menores de idade engravidando e sofrendo e tentando fugir dali. É tudo muito complicado, porque é muito vigiado. Enfim, não é um tipo de relacionamento saudável, né? O ponto é esse. Então, longe de estar correto isso aí, quando envolve ainda pedófilo, não vou nem falar completamente a palavra que o YouTube não gosta, aí o negócio fica mais complicado e moral ainda. Podemos mudar de assunto rapidamente? Ou você quer complementar alguma coisinha? Só complementando uma coisa, Daniel. Sim, concordo com o que você falou, né? Sem essa coisa de ser moralista, existe, né? Tem que ser essa formulazinha aqui que está estabelecida pela sociedade. Eu acho que o grande diferencial é
é o equilíbrio de poder entre as partes, né? Todo mundo tem a mesma posição de poder ali, ou existe um que é o chefe, né? E você tem que obedecer, e o que ele serve você tem que fazer, queira ou não queira, que é o caso quando a poligamia vem através da religião. Né? É sempre um líder, homem, né? Se não for sempre, é quase sempre, né? Que decidiu, você tem que fazer, acabou-se. Né? E a pessoa acaba se forçando a se convencer de que aquilo é verdade, né? Que aquilo é correto, vamos dizer assim, que ela quer. Mas os relatos, assim, você chora. Eu tenho no meu canal alguns vídeos, né? Foi até a Sandra, minha esposa, que apresentou, né? Assim, os relatos, você chora de ouvir. A menina, assim, a menina mais nova com quem Joseph Smith se casou tinha 14 anos. E foi o pai dela que chegou para Joseph, que ele queria fazer aquela conexão de dinastia, né? Ligar as famílias e consolidar a posição dele de poder perto do profeta, né? Ele tinha essa filha de 14 anos e falou: você quer casar com minha filha? Ele, casou. Né? E não existe nenhuma comprovação de que houve uma consumação desse casamento, até porque ele morreu logo em seguida, poucos meses depois, foi preso e foi assassinado. Mas o relato da menina, assim, sabe, os amiguinhos indo para festa, para dança, e ela não podia mais, porque ela era uma mulher casada com 14 anos. Nossa. E a igreja, quando vai relatar isso, num documentozinho bonitinho oficial que tem lá no site, né? Eu não entendo por quê, né? Em vez de dizer que ela tinha 14 anos, fala assim, ela faltava poucos meses para fazer 15. Eu não sei qual é a diferença, mas tenta amenizar aí, né? Ela não tinha 14, né? Ela tinha quase 15. Meu pai. Mas a igreja viveu essa coisa da poligamia, Daniel, só para concluir mesmo. Sim. Quer falar outro assunto? Mas ela viveu essa coisa da poligamia até 1910, se não me engano. Então, desde 1830, né, até 1910, porque o governo americano começou a apertar. Né? Nunca foi legal casamento plural, mas aí o governo começou a apertar e mandando oficiais lá confiscar, prender, né, os membros da igreja que estavam vendo poligamia. Foi um rolo danado. Aí começaram a ir para o Canadá, para casar no Canadá, casar no México, e foi assim que começou a igreja no México, né? O pessoal fugindo para lá porque lá não tinha lei contra a poligamia, ou pelo menos eles não conseguiam fazer a lei valer, né? E aí a igreja falou, não, acabou a poligamia. Acho que foi em 1904. O profeta chegou, não, a gente não faz mais. Né? Mas aí, pisca-pisca, né? A gente faz, quando chegava só na igreja, falou, não, a gente continua fazendo aqui escondidinho. E aí depois, com o tempo, aí teve que acabar mesmo. Né? Hoje, a posição oficial da igreja é que não aprova você tentar viver poligamamente, sei lá se essa é a palavra, você é excomungado da igreja, expulso. Perfeito. Então, fazendo aqui uma mudança de tema, o pessoal sempre pergunta quando eu recebo um ex-bispo, um ex-sacerdote de qualquer instituição, sobre as questões de dinheiro, como é que funciona hoje na igreja a questão de dízimo, se não existe dízimo, como é que é essa questão financeira, Marcelo? Se existem campanhas que são muito agressivas, como algumas que a gente vê por aqui, em alguns segmentos evangélicos, principalmente. Enfim, fala um pouquinho disso aí. E aquela história também, dá para comprar um pedacinho lá do seu bilhete para o céu com o dízimo? Conta um pouquinho disso aí. Olha, a igreja ela é bem mais sutil nesse sentido aí, né, Daniel? O dízimo é um mandamento. Agora, assim, se você perguntar para o membro da igreja, você é obrigado a dar o dízimo? O membro da igreja não vai hesitar em dizer para você, não, voluntário. Né? Agora, sim, se você não der, você vai para o inferno. Né? Que, na verdade, na igreja é diferente do que o catolicismo prega, né? No catolicismo, até onde eu entendo, eu fui criado católico, mas não praticante, né? Eu posso estar falando besteira aqui, mas meu entendimento é que tem o céu e o inferno, né? Uhum. Basta você não ser ruim demais, e aí você não vai para o inferno, você vai para o céu. Né? No mormonismo, existe graus, né? Então, você tem o bem ruim, né? Tem o mais ou menos, tem o bonzinho, e tem aquele que viveu todos os mandamentos, e o dízimo é um deles. Nenhum membro da igreja quer ir para nenhum outro grau que não seja esse mais elevado, que é o reino celestial, que a gente fala. Então, assim, você pode viver sem pagar o dízimo? Pode. Você não vai poder ir ao templo e fazer ordenanças que são essenciais para você entrar no céu. Você não pode ter nenhuma responsabilidade na igreja, né?
Se um dia você precisar de alguma ajuda financeira, a primeira pergunta que eu vou fazer, você está em dia com o dízimo? Né? Enfim, então é mais ou menos como, assim, você coloca uma arma na cabeça do cidadão e diz para ele, me dá o dinheiro. Ele tem a escolha de dizer sim ou não? Tem. A consequência é a morte, mas ele tem escolha, entendeu? Então, assim, E é a o igreja 10% tem uma coisa assim é certinho? 10%, tem que ser 10%. Né? Entendi. Durante muito tempo houve esse debate, é do bruto, é do líquido, aí, enfim, a igreja por um tempo dizia que era do bruto, aí tem aquela história, você quer as bênçãos do bruto ou do líquido, né? Mas isso não é oficial, ensinamento oficial, Entendi. vira assim, brincadeira e tal. Mas enfim, Uhum. o que acontece? Então, o membro da igreja tem esse mandamento, ele deve, é um dever, né? Ele tem que pagar 10% do que ele ganha, inclusive o 13º, de tudo, né? Eu, quando era bispo, presidente de estaca, até você ganha vale alimentação, irmão, vale alimentação tem valor monetário, né? Então, cadê os 10%? Minha esposa, né, quando a gente casou, ela não dava dízimo do vale alimentação, né? E eu era muito caxias, eu falei, não, mas aí a gente vai perder bênçãos, né? A gente tem que dar do vale alimentação também. E aí, uma coisa assim, uma coisa que me irrita demais em organizações controladoras, Daniel, é o que se chama diretiva indireta. Eu não sei, estou traduzindo do inglês para o português, né? É quando a organização não te dá uma orientação direta, mas ela te dá todos os elementos para você chegar naquela conclusão e nenhuma outra. Mas se um dia você disser, não, você me falou para fazer isso, a organização pode dizer, não, eu nunca disse isso. Está entendendo? Por exemplo, se você perguntar para o membro da igreja, a igreja ensina que você deve pagar o dízimo, mesmo que você esteja em risco de passar fome, você e sua família, o membro da igreja vai falar, não, eu nunca ouvi isso na igreja. Mas aí, os discursos que você ouve quando fala sobre o dízimo, eu vi um assim notório recentemente, até uma autoridade da igreja, acho que ele é da Argentina, se não me engano, do Uruguai. Ele deu um discurso para a congregação mundial da igreja, né, que é na conferência geral que chama, 2 vezes por ano. A igreja tem 2 dias, um sábado e domingo completos, são quantas reuniões? 1, 2, 4, 5, são 10 horas de reunião no final de semana, 2 vezes por ano. Então ele deu esse discurso para o mundo inteiro ouvir, e ele contou a história chorando, né, muito emocionado, e assim, eu acredito que ele estava sendo honesto no que ele estava sentindo, não estava tentando enganar ninguém. Que é uma coisa importante, Daniel, eu tenho uma firme crença que os membros da igreja, até o mais alto escalão, o profeta, eu acredito que ele acredita que ele é o profeta. Ele acredita que ele recebe essa orientação, essa permissão, comunicação especial para ensinar o que ele ensina. Entendeu? Mas, enfim, então, nesse discurso, esse líder, ele dá um exemplo do pai dele, né, que estava numa situação muito difícil, a empresa dele estava quebrada, e chegou a um ponto de que ele tinha um dinheiro que ele tinha que fazer uma escolha, ele dava o dízimo ou ele comprava o alimento para a família. E esse líder, assim, em prantos, né, emocionado, conta que o pai dele, ele foi junto, ele era criança na época, foi junto com o pai dele até onde estava o bispo, viu o pai dele entregando o dízimo, e como eles foram abençoados no dia seguinte, chegou um pedido lá para a empresa dele, que acabou recuperando o dinheiro, e eles conseguiram ter o alimento no dia seguinte, né. Então, assim, a igreja ensinou que você deve tirar o dízimo, mesmo que você não tenha como comprar comida para o seu filho? Não. Mas te deu todos os ingredientes para você chegar naquela conclusão. Tá entendendo? Isso é o que eu chamo de diretiva indireta. Sim. Eu acho a coisa mais covarde que uma instituição controladora ou uma pessoa num relacionamento abusivo pode fazer. Porque você vê isso, às vezes, de forma mais direta, mais explícita em algumas igrejas. Eu entrevistei alguns ex-evangélicos, não vou nem mencionar a igreja aí, qualquer coisa vocês procurem aí depois, a Aline, por exemplo, a Nete Pantoja, que venderam automóvel, terreno, que passaram fome porque priorizavam o dízimo e as ofertas para além do dízimo, porque nessa igreja específica, além do dízimo, que é todo mês, aquela mensalidade, tem as campanhas também. E eles são muito agressivos na forma de te convencer a dar esse dinheiro, no sentido de, por exemplo, olha, sua vida está uma desgraça porque você está afastado de Deus. E você vai provar que você tem fé, que você confia nele, dando aquilo que você não pode.
se sacrificando de verdade. Por que você dá 10% ali? Não está fazendo falta para você? Não vai fazer diferença no cômputo geral divino aí, das bênçãos e tal. Tem que fazer falta, porque é assim que você convence. Eles têm um discurso bem direto, sabe, Marcelo? Eu acho até mais perverso, porque muita gente vulnerável acaba caindo nessa. Mas eu entendo também que existe todo um mecanismo ali, uma trama nesse método mais indireto ali, que acaba sendo passada a mensagem também. E muita gente vai se sacrificar no final das contas também, né? Eu lembro, né, Daniel, até se um dia essa pessoa chegar a ouvir esse vídeo, né, eu peço desculpas por ter feito isso, mas eu, como líder na igreja, uma irmã, né, muito fiel, de uma família, de certa forma, tradicional na área que a gente morava e tudo, chegou ao meu ouvido que ela não tinha pago o dízimo, não pagou todo certinho, né, nos últimos 12 meses. E o bispo tinha já dado para ela, que assim, o dízimo, entre outras coisas, é um requisito para você ter uma recomendação, chama um papelzinho, assinatura dos líderes, que você pode entrar no templo. O templo, os mormons, né, você tem a capela, onde você pode ir todo domingo, e tem várias atividades durante a semana, e tem um templo, que só é um grupo mais fiel dos fiéis é que pode entrar, né? Você tem todo um requisito a mais para poder participar do que acontece dentro do templo, né? Das ordenanças sagradas e secretas, né? Aí o que aconteceu? O bispo já com medo, né? Porque era uma família tradicional, né? Bom, não sei qual o motivo que o bispo assinou já o papel. Não, tudo bem, você paga daqui para frente que tá tudo certo, né? E eu fiquei sabendo daquilo e eu, muito Caxias, né? Falei, não, o dízimo são 12, pelo menos, para ter esse direito a entrar no templo, é pelo menos 12 meses. Então, eu cheguei, irmã, você não pode entrar no templo. Esse papel que o bispo lhe deu, me dê de volta. Né? Então, quando você atingir 12 meses consecutivos, que você está pagando dízimo, eu lhe dou de volta. E não era Sabe? por maldade, Marcelo. Por isso que Não, você, não, né, não por isso era que eu uma coisa. acredito que os líderes, É, mesmo assim, do mais alto escalão, eles acreditam no que estão fazendo, porque eu acreditava. sim, sim, Entendeu? Eu fiz essa perversidade achando que eu estava fazendo bem para a irmãzinha, entendeu? Para ela ter sim. a fé de cumprir o mandamento e crescer dentro da igreja. Eu tenho essa visão e às vezes alguns colegas e até espectadores me criticam como ingênuo, mas eu tendo a achar que a maior parte dos religiosos, a maior parte dos líderes religiosos acredita. Ainda que possam escorregar aqui e ali e aproveitar da sua posição de poder, vide João de Deus, né, que está Exato. preso e tudo, mas eu acredito que a maior parte tem uma fé legítima e acha que está divinamente justificado a agir de certas maneiras. Mas ainda assim, é passível de crítica, é passível de questionamento, é passível de a gente ter esse trabalho de conscientização, porque muita gente pode estar passando por essas necessidades aí, porque está doando o que não pode para essas instituições e não tendo nada em troca. Às vezes tem em troca, tudo bem, um senso de pertencimento, a igreja pode estimular um senso de uma esperança sobre o futuro, que o mundo vai ser melhor, que a vida vai ser mais próspera, mesmo que seja com o retorno de Jesus. Tem um efeito psicossocial proveniente ali da religião para explicar por que as pessoas se deixam alienar tanto, né, Marcelo? Não é uma coisa assim. Algumas pessoas às vezes têm uma visão meio distorcida e eu acho até maldosa. Ah, mas tem que ser burro para dar tanto dinheiro assim. Eu entrevistei aqui um ex-obreiro de uma igreja que deu 2 milhões de reais para a instituição. Ao longo do tempo, ele calculou 2 milhões de reais, cara. É muita grana. Mas não é porque ele é burro, ele nem é um cara burro, ele é um cara inteligente, articulado e tudo. Mas às vezes você tem tanta fé, você se envolve tanto com o projeto que faz sentido na sua cabeça. Porque você está sendo acolhido, você está socialmente integrado, você construiu uma identidade teológica forte ali com aquele grupo e tem esses mecanismos de ameaça que você mencionou aí também, né? Vai para o inferno, você vai voltar para o mundo, você vai perder todas as bênçãos. E algumas igrejas, como as Testemunhas de Jeová, dependendo do motivo da dissociação, você perde contato com a sua família. Olha que punição severa para quem acaba sendo expulso, desligado da igreja, né? Então é muito complicado isso, né, Marcelo? Com certeza. Se não me engano, foi Steven Hassan que falou isso, posso estar enganado. Mas Steven Hassan é um grande especialista em seitas, né, aqui Uhum. dos Estados Unidos. E, se não me engano, foi ele que falou isso, que, assim, as pessoas mais inteligentes,
são as mais difíceis de você desconverter de uma seita. Porque na inteligência dela, ela encontra justificativas e mecanismos para explicar as coisas, e para você convencer que ela está errada, meu amigo, não é fácil, entendeu? Então, um Justamente. coitadinho sem estudo e tal, você chega, né, com a instrução, você até consegue convencê-lo mais facilmente que aquilo ali é um abuso, que ele está sendo explorado, etc. Mas é uma pessoa inteligente mais difícil. Eu Falhou um trabalho, pouco. Ah, voltou. Tinha falhado um pouquinho Voltou? aí o seu áudio, mas você falou que então alguém sem instrução pode às vezes ser mais facilmente convencido de que aquilo ali não está valendo a pena, mas alguém mais inteligente às vezes é mais difícil, por conta dessa forma mais racional, talvez, de justificar seu envolvimento religioso. Foi Exatamente. basicamente isso que você falou. Tá, E até, às falhou um vezes, um pouquinho. orgulho mesmo, né? Olha, eu sou tão inteligente, são tão bem, tantas conquistas na vida, né? Não posso ter sido enganado por esse Zé Ninguém do O, José Smith, entendeu? Aí né, fica difícil, né? O cara admitir isso. Tá entendendo? o Michael Shermer, no seu livro Por que as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas, ele fala algo bem parecido com isso que você falou aí. Ele fala: pessoas inteligentes acreditam em coisas estranhas porque elas são competentes racionalmente para defender uma ideia que elas adotaram por motivos não racionais. Então a gente Exato. aprende a acreditar nas coisas, a gente desenvolve uma crença, uma fé, não porque você parou ali dias e dias para estudar, para refletir analiticamente sobre aquilo e chegou a uma conclusão racional. São outros os motivos, é vulnerabilidade, é uma herdabilidade cultural que você aprende com seus pais, é um momento de dificuldade, você encontra na igreja uma esperança, o pessoal que te acolhe, e depois que você vai tentar racionalizar aquela fé que você adotou ali. Se você é muito inteligente, você vai ter meios bem articulados, né, para tentar blindar aquilo tudo que você construiu ali na religião. Alguns especialistas, eles falam assim, né, que a grande maioria, se não toda decisão que a gente faz é emocional. Tem Né? tem um O lastro Steven, emocional. o Steven Hassan, ele explica, né, ele faz uma analogia como se fosse um elefante, é o lado irracional, emotivo nosso, que faz o que dá, né, o que sei lá, é o coração, vamos dizer assim, né? E tem uma pessoa em cima do elefante que é o escritor, que ele fala. A função do escritor é justificar o que o elefante fez. Tá entendendo? O escritor, imagina, o elefante é enorme, o escritor não tem domínio, né? O elefante vai onde ele quiser ir. Entendeu? Então, a sua emoção, é o que você está precisando ali naquele momento, de repente você passou uma separação e a igreja vem falando que você tem como encontrar alguém para ser um casamento eterno. Poxa, eu quero isso. Me dá? O que tem que fazer? Dá tudo seu. Eu dou, tá aqui, é teu, entendeu? Me dá isso aí que eu quero. Enfim, o elefante toma uma decisão e vai para onde ele quer ir, e o escritor está em cima lá dele, montado no elefante, explicando, né? O que foi feito. E é aquela coisa, o elefante já foi, não tem mais como ser. Não, tá errado. Não adianta, já foi. Você tem só que explicar. E é aquela coisa, quanto mais inteligente você é, melhor é a sua explicação para si mesmo do que você fez, né? E maior o preço que você paga com a dissonância cognitiva ao admitir que está errado. Eu passei 24 anos na igreja, Daniel, e quando eu comecei a descobrir os pequenos rachaduras na armadura, né? Foi difícil. Eu passei, assim, vários e vários dias. Eu ia para trabalhar, chegava no estacionamento do trabalho, eu ficava 10 minutos chorando dentro do carro. Sabe? Eu não quero que isso não seja verdade. Como assim não é verdade? Eu coloquei 24 anos da minha vida nisso e era para ser para a eternidade, para o resto da minha, até eu morrer, entendeu? Não é, entendeu? Eu não quero sair disso. E, sim, foi um trabalho intenso e doloroso para eu admitir para mim mesmo que eu tinha sido enganado, né? E foi por conta dessas descobertas que você está mencionando aqui hoje na live, que você foi se afastando da igreja, um pouco da história do Joseph Smith, um pouco desse lance do dízimo, do dinheiro, ou não, teve alguma coisa mais específica, mais pessoal? Se você se sentir à vontade, tá, Marcelo, para contar, fica tranquilo quanto a isso também. Não, com certeza. Olha, foi assim. Tem, deixa eu começar bem do princípio, né? Então, eu fui bispo na igreja por 5 anos. Eu fui chamado bispo quando eu tinha 27 anos. E aos 32 eu fui chamado presidente de estaca, que era para liderar um grupo de bispos, né? Então, o bispo ele cuida de uma congregação de até 200 pessoas. O presidente da estaca ele é responsável por várias congregações, de 5 a 10, normalmente. Então, era responsável, no auge lá, por 10 congregações com 10 bispos diferentes.
né? E aí eu tinha esse sonho de vir para os Estados Unidos, etc e tal, que eu tinha já adiado quando eu estava planejando vir, e eu era bispo, né? E na minha cabeça, e o sentimento que eu tive, a resposta da minha oração, de que eu não deveria abandonar o pessoal, as pessoas ali que estavam precisando de mim, né? Então, tá bom, vou esperar até eu terminar esse meu, né, o tempo como bispo, que normalmente são 5 anos, né? E aí eu vou. Então, quando estava se aproximando dos 5 anos, eu falei, agora eu vou, né? Comecei a estudar, me preparar, fazer os testes e tudo. E aí o presidente da Estaca estava concluindo lá o chamado dele, então vieram 2 autoridades, né? Uma americana, entrevistou um monte de gente. E aí chegou para mim, olha, a gente vai chamar você como presidente da Estaca, o que você acha? E aí, assim, presidente da Estaca são 10 anos, né? Já estava passando da idade de vir para fazer um mestrado nos Estados Unidos, ser aceito pela bolsa, aplicar e tal. Eu falei, olha, eu não sei, eu vou ficar chateado, porque eu vou ter que adiar meu sonho de novo, né? Eu estou com um plano de ir, é sério. Me colocaram lá mesmo assim, né? Então, aconteceu. Aí eu continuei me preparando para ir para os Estados Unidos e tal. Chegou a época de vir, eu avisei, né, a igreja, falei, olha, eu estou indo, tem que chamar outro presidente de Estaca, né? Enfim, chamaram o outro e tal, mas aí eu fiz uma reunião, assim, reunindo toda a liderança da Estaca, vamos dizer assim. A igreja tem a organização com os rapazes, tem um grupo que é com as moças, tem um grupo só para as mulheres, tem um grupo só para as crianças. Cada grupo tem um líder, e o líder do líder é uma hierarquia danada, né? Então, chamamos, assim, os cabeças dali da área, e tive a minha despedida e tal, né? E, Daniel, assim, a igreja ela é muito boa em te deixar ocupado. Se você, assim, não disser não, meu amigo vai tomar conta do seu tempo livre todo. Eu trabalhava aproximadamente, na média, numa semana comum, 10 horas por semana, no mínimo. Né? Ora, 10. Isso só 10 para horas, 10 horas provavelmente era só o final de semana. Entendeu? E só para mais durante a igreja, semana, só essas para a 10 igreja, horinhas aí. sem receber dinheiro, né? Porque Sim. na igreja, exceto o top do top mesmo, que são os apóstolos e o profeta, e mais tem um grupinho aí de talvez umas 300 pessoas que ganham salário bom, o resto é tudo voluntário. Né? Enfim, aí então aconteceu. Tá, então a igreja é muito bom te deixar ocupado e você faz. Eu não acho que a igreja seja muito boa, a igreja mormon especificamente, em lhe transformar internamente. Entendeu? Ela te transforma externamente. Você acredita que aquilo está te mudando internamente também. Né? Mas aí o que aconteceu? Chegou nessa despedida e a gente tinha trabalhado assim, sabe? Eu estava exausto de tanto trabalhar para esse projeto que a gente estava fazendo, de crescer a igreja, etc. E nessa reunião eu falei para todo mundo, olha, se fosse eu que continuasse aqui como líder, não vai ser eu mais, vai ser outra pessoa, mas se fosse eu não ia crescer mais nada dessa coisa de projeto e trabalha para criar mais congregações e etc. Tem a parte burocrática lá e tal. Eu ia querer me envolver intimamente na vida de pessoas, indivíduos, sabe? Eu não percebi isso na época, mas depois, olhando para trás, o que estava acontecendo comigo era que a igreja, o sistema da igreja, essa coisa de te colocar na roda do hamster, né? Ficar correndo ali no sai do canto, não estava mais servindo para mim espiritualmente. Não estava me alimentando internamente. Mas eu não percebia isso ainda. Demorou muitos anos ainda para eu finalmente chegar ao ponto que não está servindo para mim. Então, eu vim para os Estados Unidos, fui fazer um mestrado, 2 anos, fiquei ocupado e tal, e tal. Muitos anos depois, em 2015, né, eu fui diagnosticado com linfoma, né, um câncer do sistema linfático, né? Então, foi assim, um câncer bem tranquilo, né? O tratamento não foi nada, assim, nem foi quimioterapia, né? Foi radiação e Que tal. bom. Uhum. Passei assim o Natal e o Thanksgiving aqui, o dia de ação de graça, que eu comi, mas não senti gosto de nada, porque era na garganta aqui, né? A radiação, queimou tudo, eu não conseguia engolir. Tinha que gargarejar um analgésico para poder comer a comida, tinha gosto de palha. Passei assim, uns Nossa. 3 meses sem sentir gosto de nada. Mas, enfim, esse Então, processo, pela primeira vez, tornou a morte muito real para mim. Olha, você está no meio daquilo, não importa, o médico está dizendo, esse é um câncer bem tranquilo, a gente vai tratar e você vai ficar bom. Aí na tua cabeça é câncer, meu amigo, você vai morrer, você pode morrer, né? Então, foi muito interessante, porque ao contrário do que acontece com muita gente, que é onde uma experiência assim, você chegar perto da morte, vamos dizer assim, faz a pessoa ficar mais religiosa, se apegar mais a Deus, né? Essa experiência fez eu questionar Deus. Né?
Não porque, eu estou fazendo tudo certo e Deus está me punindo, por quê? Porque não foi isso. O processo que passou na minha cabeça foi o seguinte: espera aí, eu tenho certas perguntas que nunca foram respondidas, eu tenho dedicado um bocado de tempo, dinheiro e energia numa vertente religiosa, tive experiências espirituais, etc e tal, mas tem perguntas que não querem calar. E se eu vou morrer daqui a pouco, eu não quero morrer sem essas respostas. E aí comecei a ir atrás, né? E aí comecei a ler o Velho Testamento, né? O Deus que matava cidades inteiras, né? Que se aborrecia porque o cara fez um coito interrompido para não engravidar a viúva do irmão que morreu, entendeu? Enfim, as atrocidades que o Deus do Velho Testamento cometia. Aí eu falei, não, peraí, por que eu nunca tinha visto isso dessa forma antes, né? E, enfim, começou aquelas dúvidas na cabeça e tal, né? Aí eu tive uma viagem com os amigos, e é uma viagem de 9 horas no carro, né? Já que eu tenho outro auxílio visual. Então, 9 horas no carro, aí um amigo pegou e falou assim, olha, eu estou ouvindo aqui um audiobook, né? Vocês querem ouvir um capítulo? Bota aí, né? Estamos aqui presos no carro 9 horas mesmo, né? Vamos ouvir. E aí o livro que ele botou para tocar foi esse aqui, ó. Nossa, Sapiens, eu acabei de ler esse livro aí, você acredita? Tem umas 2 semanas. Exato. Deixei Eu até não o tenho... link aí embaixo para quem quiser adquirir, que é um livro muito interessante, né, Marcelo? Exato. Eu não sei se eu tenho um livro impresso mesmo, que eu sou terrível lendo, né? Então eu uso o audiobook, né? Sim. Então, enfim, a gente ia para um lugar que a gente ia ficar sem internet por 4 dias, né? Não, eu tenho que baixar isso agora, que eu quero ver esse livro, né? Aquele capítulo, assim, me pegou, né? Eu ouvi o livro em 2 dias, Daniel, e assim, acho que enterrou, assim, 50% da minha crença no Deus bíblico, né? E aí, quando eu voltei para casa e tal, continuei minhas pesquisas, aí li esse aqui, ó. Esse eu não conheço, não. Do Reza Aslan. Excelente. É, uma história humana. Ele Uhum, fala, assim, Deus. a evolução do sentimento religioso humano, né? Desde a Uhum. pré-história e tal, o animismo, né? Onde a pedra tem espírito, a árvore, etc e tal, e vai evoluindo, vai falando sobre as sociedades e como vai o politeísmo e se convertendo, se transformando, morfando no que a gente tem hoje das 3 grandes Legal. religiões Esse eu compro depois. monoteístas. Uhum. É excelente. E aí pronto, aí eu li esses livros e fiquei assim, minha cabeça começou a rodar, né? E aí eu fui atrás, mas aí continuei na igreja e tal, mas com aquelas perguntas. E aí, um dia eu estou ensinando uma classe na igreja, me preparando para ensinar no domingo, né? E era sobre o sacerdócio, que é um outro grande diferencial que o membro da igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias vê em si mesmo, comparando a outras igrejas, né? É a única igreja no mundo inteiro que tem o poder e a autoridade de Deus, dada por Deus. Que Joseph Smith ele não recebeu de outra pessoa, foi um anjo. Pedro, Tiago e João, que eram os apóstolos originais, né, a presidência lá na época de Jesus Cristo, vieram a Joseph Smith, colocaram a mão na cabeça dele e passaram essa autoridade diretamente para ele. E outros líderes da igreja antiga vieram também. Moisés veio, Abraão, passaram todas as autoridades para Joseph Smith. Enfim, a aula era sobre sacerdócio. A igreja, durante 130 anos, ela não permitiu os negros terem sacerdócio, né? Porque os negros eram descendentes de Caim, que matou Abel e foi amaldiçoado. Enfim, tem líder da igreja, líder assim, apóstolo da igreja, no passado, falou que os negros eram os representantes de Satanás aqui na Terra. E aí eu já Caraca. sabia um pouquinho dessas histórias, assim, mas nunca dei muita atenção, porque a igreja não ensina mais isso hoje, né? Mas eu pensando, e se alguém me perguntar isso? De novo, né? O Caxias, eu tenho que estudar e estar preparado, né? Então, eu fui lá estudar no site da igreja e encontrei um texto que explicava por que a igreja proibiu, por que a proibição acabou, e etc. E aí, assim, né, o texto, se você ler com cuidado, nas entrelinhas, ele meio que admite que não foi nada de inspiração. Né? Era a sociedade americana da época, era preconceituosa, e Brigham Young, que foi o segundo profeta da igreja, depois de Joseph Smith, era um homem do seu tempo e tinha os mesmos preconceitos. Né? Então, e aquilo ali, eu preparando a aula, falei, ok, entendi, faz sentido. Fui lá, dei aula, bonitinho, ninguém perguntou nada sobre isso. Voltei para casa e fiquei, não, peraí. Essa é a única igreja que tem o sacerdócio, a única igreja que recebe revelação direta de Deus,
como é que Deus não revelou para o profeta que ele estava fazendo uma besteira? Não tá certo isso. Aí eu fui atrás de investigar mais, entendeu? E aí foi, como diz aqui, foi a toca do coelho da Alice, né? Entrei, foi o que começou tudo, Daniel, assim, da minha pesquisa sobre a história da igreja, foi isso aí. E aí eu fui descobrir, Interessante. assim, no texto bonitinho que tem lá na igreja, fala assim, né? Mas Brigham Young, quando ele estabeleceu a proibição, ele disse que os negros um dia iam receber o sacerdócio. E como realmente aconteceu, em 1978, a igreja reverteu tudo isso e os negros poderiam ter o sacerdócio. Mas aí, o que o texto bonitinho não fala, e não tem link nenhum para você chegar até lá, é o discurso original. E eu fui atrás, entendeu? E no discurso original, eu nunca li um texto mais racista do que aquele. E ele dizia, os negros eles não podem ter uma vírgula de poder na igreja nem no governo, porque o Brigham Young, ele também era o governador na verdade, na época não era um estado, era um território. Né? Ele era o governador do território de Utah. Então, o negro não podia ter cargo público, autoridade nenhuma. Ele falou, e se alguém cometeu o engano de se casar, misturar a semente dele com a semente negra, deveria morrer na hora. E ficar grato, porque quem é matar ele está ajudando ele a pagar os pecados. E Brigham Young ensinou muito também que nem todos os pecados podem ser resolvidos pela expiação de Jesus Cristo. É uma outra coisa que os cristãos têm ao dizer que a igreja mormon não é cristã, né? Existe, a igreja não ensina mais isso hoje, mas durante muito tempo ensinou que tinham pecados que eram o sacrifício de Cristo não serve, você tem que pagar por aquele pecado. Tipo o quê? Principalmente dois, né? Que é matar, derramar sangue inocente e negar o espírito, né? Negar, você tem um testemunho tão grande do espírito como se você estivesse vendo fisicamente, você rejeitar aquilo ali. Entendi. Então, é uma coisa que diverge, então, das outras religiões. E é, mais uma vez, isso você mencionando esse racismo aí, como o ser humano cria Deus à sua imagem e semelhança. Um cara racista dizendo ali uma narrativa supostamente inspirada, revelada de que Deus não concordava com os negros assumindo postos ali na igreja e por aí vai. É muito infeliz esse tipo de episódio na história humana, né, não, Marcelo? Com certeza. Inclusive, essa chamadinha que você falou, né, de que a gente que criou Deus, né, o livro lá do Reza Aslan, eu estava... História humana. Exato. Nem lembro o que... Acho que eu estava cortando a grama na casa e ouvindo alguma coisa, e vendo no YouTube lá, ele fazendo a chamada do livro dele mesmo, né? E ele falando, Deus não odeia os gays, você odeia os gays. Alguma coisa assim, né? Falando por aí, né? E ele dizendo, vai falando e diz que não foi Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Fomos nós criamos Deus a nossa imagem, a nossa semelhança. É por isso que você vai vendo Deus evoluindo, né? O mesmo Deus, o Deus mormon, vamos dizer assim, né? O Deus, a versão de Deus em que os membros da igreja acreditam, evoluiu demais, já em apenas o quê? 1930 para agora vai um pouco mais, não tem nem 200 anos, né? Isso, a igreja existe, nem 200 anos ainda, e já mudou assim, nossa, demais, muitas coisas. Até o Deus da Bíblia mesmo, né? Do Antigo para o Novo Exato. Testamento, tem várias características ali bem diferentes. Por que hoje em dia quase ninguém lê Velho Testamento, né? Toda vez que vai falar, sou cristão, você só cita as coisas que Cristo falou, porque é muito mais palatável, né, para nossa sociedade atual. Vai ler a coisa do Velho Testamento, apedreja os homossexuais, mulher traiu o marido, tem que morrer, por aí vai, né? Se a sua filha foi violada por um cara aí, se ele pagar lá umas pratas, ele vai poder casar com ela. Exato. E aí? É ferro. Ô, Marcelo, a gente está finalizando aqui a nossa pauta e chegaram alguns superchats. Eu vou te ler aqui para você comentar, pode ser? Com certeza. 661 pessoas vendo a gente aí, ó. Turminha boa. Deixa eu ver aqui, ó. Agradeço aí a Heloíse Leroy, que mandou boa noite a todos, todas e todes. Programa Mentes Coloridas, presente na live. Obrigado. Eu não conheço esse programa, mas fica aí, ó. Depois eu vou dar uma olhadinha. Valeu, Heloíse. O Vinícius Saavedra perguntou assim, ó, por que os missionários que vêm para o Brasil sempre são brancos e bonitos? É justamente por aquilo que nós pensamos? Eu acho que o Marcelo acabou respondendo aqui, né? Sobre o racismo, né, Marcelo? Não sei se você quer complementar alguma coisa.
sobre só missionários brancos e bonitos chegarem aqui ao Brasil. Teria a ver com esse racismo que você mencionou? Olha, assim, durante muito tempo, como eu falei, os negros não podiam ter sacerdócio, não podiam entrar no templo, não poderia ser missionário. Uhum. Ser missionário tem que ter o sacerdócio. Então, durante muito tempo, sim. Inclusive, existiam perguntas que os missionários eram orientados a fazer para tentar descobrir se você tinha antepassados negros. Porque não era só você ser negro, não. Se você, acho que era até a terceira geração de seus ancestrais. Se for negro, você não pode ter o sacerdócio. Então, eles eram incentivados a nem ensinar essas pessoas. Só se elas quisessem muito mesmo, podia se batizar, mas não podia ser líder na igreja, ter chamado, nem para templo, nada. Hoje em dia, eu não... É difícil dizer não tem racismo na igreja, porque se você parar para olhar assim, a cúpula mesmo, não tem nenhum negro, né? O presidente da igreja, o profeta da igreja, os 2 conselheiros e os 12 apóstolos são todos branquinhos, né? Uhum. Tem um brasileiro lá, apóstolo da igreja, e tem um que é descendente de asiático, mas ele é americano também. Mas negro mesmo, não. Uhum. Aí, você desce para o próximo nível, tem acho que 180 líderes, né, mundiais, eu acho que tem 2 negros. Nossa, então, você está já em quase 200 proporcional. pessoas, tem uns 2 negros. E mulheres não podem assumir esses cargos? Não. Mulheres podem ter liderança, chamadas... Tem algumas posições de liderança que a mulher tem, mas a mulher nunca vai ser líder de um homem, né? Então, tem as mulheres que são líderes das outras mulheres, tem as mulheres que são líderes das moças, e tem as mulheres que são líderes das crianças. Isso é com A mulher não quase pode toda mandar igreja, em homem. né? Uhum. Mas, assim, hoje em dia, qualquer pessoa que quiser ser missionário, ela pode ser. Inclusive, no Brasil, quase ninguém paga a sua missão, porque a orientação, Daniel, você vai ser missionário, vai servir 24 horas por dia, mas é você que paga. A igreja não é para estar pagando para você, não. Então, os americanos, a grande maioria, patrocina, ou ele mesmo economiza o dinheiro. Eu conheço um cara, um brasileiro, amigo meu, ele vendeu a moto dele, né, para poder pagar pelo menos uma parte da missão e tal. Mas quem quiser ser, pode. Se você não tem como pagar, a igreja paga e lhe subsidia, né, os seus cursos e tal. Por que é mais branquinho, bonitinho? Acho que o Brasil não tem quantidade suficiente de jovens rapazes para ser missionário, então vem muito americano, né? Talvez é por isso que passa essa impressão, mas assim, negros podem ser missionários também, não tem nenhum tipo de barreira a isso, não. E negros também podem ser bonitos, né? O jeito que ele perguntou aqui ficou meio assim, né? Tá bom, Vinícius, obrigado pela pergunta. O Evandro dos Santos falou, parabéns pela live, ele é membro aqui do canal, valeu pelo apoio, Evandro, 2 pessoas muito inteligentes, obrigado. O Vinícius também perguntou o que os mormons pensam sobre a Virgem Maria. A Virgem Maria foi a mãe de Jesus, aí tem umas pegadinhas grandes a respeito disso aí, viu? Porque eu não sei se existe material oficial mesmo da igreja falando sobre isso, mas o folclore que rola é fortíssimo. Eu acredito que houve líderes grandes que ensinaram mesmo isso no passado, que a forma que... Não, assim, o que a igreja fala hoje, certo, é que Maria engravidou seguindo o processo natural das coisas. Detalhe disso aí, para aí, não tem mais detalhes, certo? Então, baseado nisso, existe muita especulação em folclore, e acho que líderes grandes do passado ensinaram que Deus veio e teve relações com Maria. Foi assim que ela engravidou, entendeu? Agora, cada vertente aí vai ter uma opinião diferente a respeito. A igreja hoje meio que... assim, tem até uma brincadeira de um crítico mais conhecido nos Estados Unidos, né, da igreja, ex-mormon, tem o maior canal de ex-mormon nos Estados Unidos. Ele fala o seguinte, né, que quanto mais o tempo passa, menos a igreja sabe sobre as coisas, né? Porque no passado os líderes falavam de tudo, né? Os índios são todos descendentes dos judeus. Hoje em dia, não, a gente não sabe. No passado, os negros foram espíritos menos fiéis, né? Antes de vir para a Terra, por isso que eles nasceram negros. Hoje em dia, não, ninguém sabe mais. E por exemplo, Maria engravidou através de relação sexual com Deus. Hoje em dia, não, ninguém sabe. Então, quanto mais problema o dogma se torna, né, mais a igreja meio que se afasta e vai. Não, a gente não sabe disso aí. Quem falou isso aí no passado não estava exatamente inspirado. Não estava inspirado. Falou como homem, é o termo que se usa. Ele falou como homem, não como entendi. profeta, vamos dizer assim.
Entendi. É uma forma, né, de driblar esses probleminhas aí. É. Marison mandou aqui também um superchat. Grande Marison, um abraço para você, meu querido. Marcelo, já viu os episódios de South Park sobre os Mormons? Tem também alguns sobre várias figuras religiosas que imitam os super amigos da DC Comics com o Smith. Você já viu isso, não? Da DC Comics, não, mas o episódio que ele está falando do South Park tem muito ex-membro da igreja aqui nos Estados Unidos, que aquilo ali foi o que começou o processo para eles se desconverterem. Mesmo. O South Park mostrando assim muitas coisas da história da igreja. Eu acredito que até a história do Joseph Smith lá. Porque a gente não falou sobre isso. Lembra que eu falei do chapéu que ele caçava tesouro, né? Com o chapéu e a pedra. Quando ele e a história que a igreja conta dele traduzindo o livro, aquela gravura que eu mostrei, né? Ele as placas de metal e tal. Hoje, a igreja começou muito lentamente a admitir que Joseph Smith usava aquele mesmo chapéu e a mesma pedra para traduzir o livro de Mormon. O que acontecia? Ele pegava a pedra, colocava dentro do chapéu, colocava a cara dele assim, né? Para bloquear a luz. Né? E ele dizia que os escritos do livro de Mormon apareciam luminescentes na pedra. Então, aparecia uma frase, aí ele ditava, a pessoa escrevia, repetia para ele, às vezes até soletrava para ter certeza que estava tudo certinho. Quando esse processo se completava, a pedra aparecia a próxima frase, e assim o livro foi traduzido. O mesmo chapéu com pedra que ele usava, então, naqueles supostos golpes lá atrás, de caça ao tesouro, ele usou aí para supostamente traduzir essas placas de ouro trazidas pelo espírito, pelo anjo, né? Moroni com essas revelações divinas. Eita, tá meio suspeito isso aí. Não, é isso. Interessante, beleza. Então, obrigado, Marison. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui, só um minutinho. Tá, então tá acabando aqui, gente, os superchats. Mas aguenta a mão que tem mais, deixa eu ver, mais um comentário. O professor Zé Neto falou que o Joseph Smith disse que os índios americanos eram de origem israelita, só não profetizou que iria surgir uma coisa chamada DNA, que foi o que você mencionou antes, né? Que aí, pô. E a Uma coisa interessante, para acrescentar isso isso aí, é que essa coisa não veio da cabeça dele do nada, não. Era uma das teorias predominantes na região que ele morava, ali em Nova York, era isso aí, que os índios americanos eram descendentes dos judeus. Né? Então, existem vários livros publicados assim, pouco antes do livro de Mormon, que falam sobre isso. Certo. E a Su falou assim, o que você acha como somos ensinados, diferente de outras religiões, a ser autossuficientes? Eu não sei se isso é uma coisa comum no mormonismo ou não, essa ideia de autossuficiência, ou não tem nada a ver? É um ensinamento fundamental da igreja, a questão de você se tornar autossuficiente. Como é que você vai poder pagar o dízimo se você não for autossuficiente, não? Não é ensinado dessa forma, estou sendo um pouco sarcástico, tá? Mas é ensinado mesmo para você buscar autossuficiência, buscar educação, a igreja trabalha muito forte nisso. A igreja tem um sistema educacional que ajuda muito com isso, tem uma faculdade que, na verdade, tem 4 campos, né? Aqui, 2 aqui nos Estados Unidos, um em Utah, e um em Idaho, tem um no Havaí, e tem um em Israel. Né? A igreja trabalha assim, essa coisa da educação. Inclusive, no Brasil, ela empresta dinheiro para você pagar a faculdade, o curso técnico. Você retorna aquele dinheiro com juros mais baixos e tal. Então, assim, tem muito lado positivo também. A gente não pode só falar... Eu sempre digo assim, né? A gente tem o canal, o Mormonismo Sem Censura, e do canal surgiu a ideia de ter um grupo de apoio. Né? Daniel, assim, quem passa por uma religião... Eu não gosto de chamar a igreja de seita, certo? Isso eu aprendi com o próprio Steven Hassan, um especialista. Ele deu uma entrevista e aí era assim, no canal de ex-mormons, né? A grande expectativa é que ele ia dizer que a igreja era seita, né? E ele falou, olha, você dizer que uma religião é seita, você ali ergue um muro já entre você e a pessoa que você está tentando explicar que ela está numa seita. Né? Então, eu gosto de dizer que é uma religião com traços de... É uma religião dominadora. Né? Como é o termo em inglês? Controladora, talvez? Controladora. De alta demanda.
é uma instituição controladora e de alta demanda. Ela demanda muito do seu tempo, do seu Tá. talento, do seu dinheiro, de tudo. Sim, sim. Ao longo do tempo, se você for dizendo sim, você pode perguntar para Uhum. qualquer membro da igreja que tenha pelo menos. Se ele tem 5 anos na igreja e ele está envolvido fortemente, pode procurar e perguntar quando foi a última vez que ele foi passear, foi acampar com alguém que não é membro da igreja e que não é da família dele. Que aí também Uhum. família, a igreja não tira você da família. Certo. E tira. Né? Eu deixei de ir para reuniões da minha família, que é uma família muito unida em Fortaleza, grande, né? Que se reunia todo domingo, mas eu nunca ia. Eu ia 2 vezes por ano, talvez. Porque todo domingo eu estava ocupado o dia inteiro na igreja. A igreja nunca disse para mim que não era para eu ir para a reunião da minha família, mas eu ia para lá e iam estar bebendo, que para a igreja é uma coisa errada. Né? Estariam rindo alto, que é outra coisa errada para a igreja também. Entendeu? Riso Ir escandaloso. alto, caraca, você não Ah, pode ter uma felicidade mais efusiva, né? tem que ser controlado, bonitinho. Tá? É um Caraca. convênio que você faz no templo para evitar o riso escandaloso. Né? Uhum. Enfim, a gente nem falou do templo, né? Foi para outra oportunidade. A gente Mas vai ter outra oportunidade, porque eu sei que você tem muito assunto ainda. se deixar, Mas então tem você assunto para prefere DVD. não classificar como seita, ainda que os elementos que muitos autores acabam atribuindo a uma organização que é sectária estão presentes ali, como esse controle excessivo sobre o comportamento dos membros, essa divisão entre nós e eles, nós, o povo eleito, o povo que segue a religião correta, e talvez essas ameaças também para a pessoa não deixar o próprio grupo, ameaça de inferno, sei lá, qualquer outro tipo de ameaça que possa surgir. Vários desses elementos de controle estão evidentemente presentes ali, então, no Com mormonismo. certeza. Eu não tenho nada contra alguém chamar de seita. Eu tento evitar porque eu quero ter esse acesso à pessoa que está lá Entendi. dentro de uma forma Sim, amigável para ela poder ouvir o que eu tenho a dizer. Inclusive, sim. foi um dos motivos porque eu comecei o canal. Né? Quando Uhum. eu tive o meu eureka e falei, não, isso é tudo mentira. Né? E aí eu fui, e no Brasil o pessoal sabe disso? Porque tudo que eu estudei foi em inglês, né, para saber essa história toda. E eu fui atrás de ver, não tinha quase nada. Tinha um canal de YouTube, né, que é até o da Vânia, que você entrevistou, né, que é o maior canal de ex-mormon no Brasil, mas a abordagem dela é bastante visceral. Né? Então, ela passa ali mesmo, ela tem um sentimento muito forte de aversão, né? À igreja, de antagonismo. E quando eu assisti o primeiro vídeo dela, eu sou amigo da Vânia, gosto dela, caramba, já se encontrou algumas vezes, já fez vídeo Ela é junto, né? ótima mesmo, eu adoro a Ela é Vânia. uma pessoa fantástica. É. Mas é a forma dela, visceral ali, e um membro da igreja, ele olha aquilo ali por 10 segundos, ele, não, isso aqui é do diabo, entendeu? Então eu falei, não, eu quero fazer uma abordagem amigável, eu quero ser baseado em fatos, eu quero me tirar da cena, não, os vídeos não são sobre mim, é sobre a informação que eu acredito que as pessoas precisam ter. Né? Porque para mim, assim, o meu valor principal é honestidade. Né? Em segundo, não é igualdade, é justiça, vamos dizer assim. Né? Então, quando eu vi que a igreja estava sendo desonesta, não, eu não posso ficar calado. Porque para mim, teria sido muito fácil eu sair quietinho, nunca criticar, nunca falar nada e ficar na minha. Eu vou viver minha vida. Mas eu não conseguia. A igreja me ensinou que eu tenho, se eu tem um hino da igreja que fala assim, a verdade, o que é joia de valor, que é dado aos mortais, né? E mesmo que tudo se acabe, a terra e o céu, sempre resta a verdade, dom supremo da vida será. Eu falei, não, a verdade tem que ser dita. E não tem ninguém dizendo da forma que vai atingir a pessoa que está só assim, sentindo que tem alguma coisa errada. Ela não saiu ainda, ela não está com raiva ainda, que a raiva é parte do processo de luto, né, normal, mas ela não está naquele ponto ainda, ela está ali, ela está uma pulga na orelha, ela está sentindo que aquilo não é o que estão dizendo para ela que é. Aí ela assiste um vídeo visceral, ela ergue o muro e acabou-se. Então eu queria ter essa abordagem diferente. E agora, eu e a Vânia juntos, a gente pode cobrir uma população Se mais complementam. diversa. Exato. Até reforço aqui, então, que o arroba, o link do canal do Marcelo, que é o Mormonismo Sem Censura, está aqui na descrição do vídeo para você clicar, se inscrever lá
e acompanhar seus conteúdos. Tem muito material interessante para quem quiser se aprofundar no tema. Super recomendo o Marcelo Ribeiro e a sua esposa, querida Sandra. Marcelo, foi muito bom conversar com você. Eu acho que a gente se aprofundou em alguns temas que com a Vânia talvez eu não me aprofundei. A gente tem aí visões que se complementam e muita gente que não viu o vídeo com a Vânia está tendo essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou o mormonismo, aqui hoje com você. Agradeço demais, parabéns pelo trabalho e vamos conversando aí que quem sabe a gente faz uma segunda vinda sua aqui ao canal para a gente abordar outros elementos. Então, obrigado demais por essa conversa, Marcelo. Ah, que é isso, o prazer foi meu. E a Sandra está aqui pertinho, mandando um abraço também. Abraço, Sandra. Fãzona aí do canal. Muito bom, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pela Thaís e Ariel pela moderação. Você que está assistindo aí, fica ligado se você quer se aprofundar na parte da psicologia dessas coisas aí, quer entender um pouquinho da fé, o envolvimento religioso, quando é tóxico e quando ele pode ser saudável. Quem são os novos espiritualistas, as pessoas que acreditam em algumas coisas, têm experiências estranhas, mas não estão vinculadas a nenhuma religião. A gente está tendo vários cursos legais no Instituto Ponto Azul, como o nosso curso agora de Psicologia da Religião, e no início do ano que vem, inclusive, a gente está programando aí um curso sobre Psicologia das Seitas. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. Talvez você já está aí perto de 2024, a gente já está com esse curso aí aberto para você se inscrever. De toda forma, se inscrevendo agora, se tornando membro no Instituto Ponto Azul, você tem acesso por 1 ano aos nossos conteúdos, vários cursos e clubes do livro, para quem quiser se aprofundar nesses temas aí. Tem o link aí suspenso no chat e o link aqui embaixo também. Valeu, pessoal. Então, a gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigado pela presença de todos. Beijo. Tchau, tchau.